agora vamos falar sobre a embalagem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar embalagem tanto para a barrinha, tanto para o Pound Craft, certo? E dentro de embalagem, primeiro vamos falar sobre o formato da barrinha de goiaba com chia. Formato tradicional de barrinhas. Nada diferente do que a gente já conhece. E aqui vem um ponto que eu quero chamar muita atenção. Trazendo essa embalagem para o formato tradicional de barrinhas, qual é a percepção ali do consumidor? Que esse produto está dentro da categoria de barrinhas de cereais. E eu sei, você sabe, muitas pessoas sabem que tem várias subcategorias ali dentro da categoria de barrinhas. Tem o alta proteína, tem as barrinhas que são só com frutas, tem as barrinhas de arroz, tem barrinhas de multissereais, enfim, tem várias subcategorias ali dentro. Mas, no ponto de vista do consumidor e um consumidor mais leigo, barrinha é barrinha. Só que não, a gente sabe. Então, vamos fazer um exercício aqui. Quero te convidar para fazer um exercício. Imagina um cliente que se preocupa aí com a sua alimentação. Tá lá num restaurante vegano, num restaurante natural, natureba, como a gente chama. Fez o seu almoço e tá ali na fila para pagar a conta. Tá na fila do checkout, como a gente chama. Já percebeu que quando tu vai no restaurante, tu pega termina de almoçar, pega o teu cupom ali do que tu gastou, a tua continha, e vai pra fila para fazer o pagamento. Lá onde tá a moça fazendo a cobrança, tem vários produtinhos ali na finaleira, não tem? Tem chiclete, tem bala, tem barrinhas de cereais, tem frutas secas, tudo depende, né, do perfil do restaurante. Mas vamos considerar que tu tá lá no natureba, na fila, e aí tu vê ali, ó, quero levar alguma coisa pro lanche da tarde, não trouxe nada de casa, preciso já levar alguma coisa assim, que lá pelas 13h30, 4 horas vai me dar uma fominha. Eis que tem várias barrinhas de cereais, inclusive o rolinho de frutas da Só Snacks, só que tu não conhece. E ali, junto com todas as outras barrinhas, compara barrinha a barrinha, preço. Essa aqui talvez esteja num preço um pouco maior e tem que estar. É um produto totalmente diferenciado. Depois a gente vai olhar a lista de ingredientes para confirmar isso. Só que tu achou mais caro e aí tu ficou na dúvida, não conheço, comprou a outra barrinha mais barata. Tá aqui o ponto de preocupação. O formato desta embalagem, ele está dizendo, esse produto está dentro da categoria de barrinhas. E aí leva o cliente a fazer comparação de produto e de preço. Principalmente quando ele não conhece esse produto, ainda não é um produto maduro, não é um produto que tá ali no dia a dia dele. Então, esse é o ponto de preocupação que eu tenho com relação ao formato dessa embalagem, certinho? Agora, bora falar sobre o formato do Pound Craft. Então, já explicando aqui o que é Pound, Michele. É quando a embalagem, ela tem esse formato que ela fica em pezinha ali, pronta, certo? Ela não precisa de ajuda nenhuma, de nenhuma estrutura, de nada e de ninguém para ficar em pé. E a grande maioria das frutas secas, dos nuts, produtos cereais, ele normalmente não tem essa embalagem. Alguns têm, certo? Mas a grande maioria não. A grande maioria é com uma embalagem tipo uma embalagem tradicional, que esse fechamento aqui, essa solda, esse estilo de solda, é a mesma em cima e a mesma embaixo, então ele não fica em pé. Para uma embalagem dessas tradicional poder ficar em pé, ela precisa de um display, que é uma estrutura ali que permite que a embalagem fique em pé. Essa não precisa de nada, ó. Se for o caso, por exemplo, da Só Snacks vender o produto num ponto de venda que é um pequeno varejo, uma loja de produtos naturais, uma lojinha natureba, como a gente chama. Então, lá na loja tem a prateleira com os produtos. Só Snacks vai lá, coloca o produto na prateleira e ele fica lá bonitaço, em pezinho, coisa mais linda. Voltando pro exemplo lá do restaurante, é a mesma coisa. Ali no balcão, ali onde tu tá fazendo o pagamento, tem vários produtos. Alguns produtos precisam de ajuda para ficar se apresentando ali pro cliente, dizendo assim, estou aqui, você quer comprar? A Só Snacks não precisa de ajuda. Eu tô trazendo esses dois exemplos, tanto da loja de produtos naturais quanto do restaurante,
restaurante. Por quê? Porque são canais de vendas que estão totalmente alinhados com o conceito que os rolinhos de frutas trazem para os seus consumidores, é o que é a saudabilidade, é o produto mais natural. E quando a gente olha, por exemplo, para um check-out de restaurante, né, para ali o balcão onde tu vai fazer o pagamento da conta, por que aqueles produtos estão ali? Aqueles produtos estão te lembrando, tu, consumidor, que tá ali na fila pro pagamento, que quer levar mais alguma coisinha? Essa é a mensagem que o restaurante ali como ponto de venda tá dando pro seu cliente. Você quer levar mais alguma coisinha? E esse mais alguma coisinha, ele precisa se apresentar. Olha, eu estou aqui. Olha, eu sou um rolinho de frutas. Ele tá se mostrando, o rolinho de frutas, a embalagem Pound tá se vendendo para aquele consumidor, para aquele cliente que tá na fila. Por si só por ela estar assim, em pezinha, bem apresentada. Imagina se ela tivesse lá tirada no balcão, deitada. Tu ia conseguir dar a mesma visibilidade? Tu ia conseguir enxergar da mesma forma? A embalagem não estaria visível aos teus olhos. E é isso que esse formato entrega, e entrega muito, muito, muito bem. Eu gostei muito desse formato, certo? Não é inovador, não é totalmente disruptivo, mas assim, ó, só o fato da Só Snacks ter e a grande maioria não ter, mais uma ou duas marcas eu pesquisei e tem, já é um diferencial. Então é nota 10 para esse formato, gostei muito. Então agora a gente vai avaliar a linguagem, que vai compor junto com o formato a nota do item embalagem. Então dentro de linguagem, nós temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Vamos avaliar a linguagem para a barrinha primeiro e depois para essa embalagem, certo? Então, primeiro, a linguagem não verbal da barrinha. E sobre linguagem não verbal, nossa, as cores estão incríveis. Esse rosa com verde tá maravilhoso. E aqui, tu vai ver agora, porque a edição vai fazer uma edição maravilhosa. Caiu, só um pouquinho. A imagem da mascote da Só Snacks, que é a Sophie, que vem de filosofia. Nossa, eu me apaixonei por isso, achei incrível. E então a linguagem não verbal aí da barrinha tá muito incrível, adorei mesmo. E vamos falar já da linguagem verbal da barrinha. Vamos combinar que o espaço dessa embalagem não ajuda muito, né? Não ajuda mesmo, mas mesmo assim a Só Snacks conseguiu fazer uma comunicação verbal muito, muito legal. Primeiro, deu destaque ao só. O só, pra mim, é uma das maiores concretizações do conceito da Só Snacks. Então, ele é só rolinhos de frutas. Ele é só desenrolar e comer. Ou seja, é fácil, é descomplicado, é prático. Trouxe também uma jovialidade, né? É facinho, é só de frutas. Então, o só, como comunicação verbal, ficou, nossa, muito incrível. E, inclusive, aqui, ó, tá escrito: feito com frutas, desenrole sua fome. Muito legal. Então, a comunicação verbal, considerando que o espaço aqui, ó, é pequeno, muito boa. Agora bora para essa embalagem, que tem mais espaço, né? Aqui vai dar para desenvolver mais isso. Primeiro vamos fazer a não verbal. Primeiro, não verbal, papel craft. Então para mim o papel craft ele traz essa imagem de artesanal, jovem, adulto, colorido, mas um tom mais fechado. Então trazendo isso também para uma pessoa mais adulta, um profissional de uma empresa, uma mulher que é gestora numa empresa. Então, mulher moderna, gestora numa empresa, hein? Boa essa. Que mais? Vamos para a linguagem verbal. O só, altamente em destaque. Aqui, claro, tem mais espaço para comunicar com o cliente. O fato de ter mais espaço não quer dizer que uma empresa faça. Eu já cansei de ver embalagens que tinham espaço para a empresa se comunicar com seu cliente e não utilizaram. O que acontece, né?
Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto de reforçar. A embalagem já há muito tempo deixou de ser uma forma de proteger e transportar um produto. E muito mais agora, trazendo para o campo da linguagem, já muito deixou de ser uma forma de botar ali as informações técnicas, as informações obrigatórias pela legislação. Ou seja, a empresa está dizendo para o cliente: estou aqui botando o que eu sou obrigada a botar. Isso aí já, passou há anos-luz. Quem não entendeu precisa entender, e rápido. A linguagem aqui da embalagem, aqui falando da linguagem escrita, é uma forma de tu contar a história do teu negócio, de tu contar a história do teu produto. E tendo espaço, então tu precisa usar e abusar de contar essa história, de ensinar o consumidor, de informar o consumidor. Usa isso. E aqui a Sua Snacks usou e usou muito bem. Então, voltando aqui para a parte frontal da embalagem da Sua Snacks, então é só rolinhos de frutas, o nome do produto com bastante destaque, mix de 5 frutas desidratadas, desenrole esse rolinho. E aqui, olha que legal, eles usaram de ícones, de imagens e também da escrita para passar mais informações de uma forma muito fácil e descomplicada. Não tem adição de açúcares, não tem glúten, é polvilhado com farinha de banana verde, é para toda a família, é vegano, de uma forma muito fácil, muito leve, entendeu? Muito bom, adorei. Atrás, vamos olhar a parte de trás da embalagem? Primeiro aqui, conheça a Sophie. Contando a história da Sophie, quem é essa elefantinha que é a coisa mais fofa do mundo, o que é rolinhos de frutas, falando sobre os rolinhos, mostrando aqui em desenhos quais são as frutas que estão nesse pacotinho, qual o significado da Sua Snacks. Então aqui a Sua Snacks Brasil tá se comunicando muito bem com o seu cliente. Adorei a linguagem não verbal e verbal dessa embalagem também. Então agora chegou a hora da gente dar a nossa nota de embalagem. E só para lembrar, o que a gente avaliou em embalagem? A gente avaliou o formato da barrinha e dessa embalagem, e também a gente avaliou a linguagem não verbal e a linguagem verbal das duas embalagens também. O único ponto de atenção assim que eu trouxe foi o formato da barrinha, né? Os outros pontos eu adorei, achei que tá totalmente coerente e validando e concretizando o conceito, que foi um ponto importante que a gente falou ali no início do vídeo. Então, de 0 a 5 para embalagem, eu dou 4. Muito legal, adorei demais. Então agora vamos para o nosso último item de avaliação, que é o ponto de vista técnico. Dentro do ponto de vista técnico, a gente vai avaliar as informações técnicas da embalagem, das embalagens, o material de embalagem e também, né, vamos fazer aqui a avaliação sensorial. Vamos abrir, afinal de contas, e provar esses produtos incríveis que eu tô aqui curiosíssima. Então, primeiro, vamos avaliar as informações técnicas das duas embalagens. Pra gente começar a falar sobre isso, enfim, tem toda uma legislação de rotulagem que as empresas de alimentos, a indústria de alimentos, os empreendedores em alimentos precisam seguir. Essa legislação de rotulagem é definida pela Anvisa, e a Anvisa que diz ali o que precisa ter, o que não precisa ter nas informações, para que o consumidor, essa é a intenção, que o consumidor tenha total clareza do que ele, afinal de contas, está comprando. Então, vamos viajar um pouquinho aqui na embalagem da Sua Snacks, primeiro na de barrinha. Então, um ponto obrigatório, por exemplo, é o nome do produto. Precisa estar totalmente, né, claro ali para o consumidor, o peso líquido da embalagem. E aí aqui, indo para a parte de trás, informações da lista de ingredientes, se tem produtos que são suscetíveis a pessoas que têm alergia ou não, a tabela nutricional, a validade, o código de barras. Então, tem uma série de produtos, de informações que são obrigatórias por legislação. No item anterior de embalagem, a gente falou sobre linguagem verbal. Claro que aqui, além do obrigatório, tem as informações que a Sua Snacks quer dar para o seu cliente, dizendo assim: olha só como eu sou, olha só o que tem aqui dentro, que são informações extras. Não são as obrigatórias que a legislação de rotulagem dá. E o mesmo acontece aqui na embalagem Pound Craft.
ou seja, tem o nome do produto, tem o peso líquido do produto, tudo aqui para trás tem as informações da empresa, produzido por, lista de ingredientes, informação nutricional, código de barras, data de validade. Então todas essas informações estão aqui nas duas embalagens, informações obrigatórias. Certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre o material dessa embalagem. Primeiro, o da barrinha é um visor totalmente fechado que tem uma barreira à luz. Tem barreira à luz, que é importante aqui trazer um pouco de informação técnica sobre isso, que a oxidação pela luz acelera a degradação, ou seja, quando um alimento ele é suscetível à oxidação da luz, se a luz entrar ali em contato com o produto, o que acontece? Diminui o prazo de validade, ou seja, acelera o processo de degradação. Então aqui essa embalagem não permite que o produto seja suscetível à luz. Ao contrário da embalagem Poundcraft, que ela tem esse visor. Então já alinhando aqui as duas informações, foi uma dúvida que eu tive, eu entrei em contato com a Só Snacks pelo direct no Instagram deles e a coisa mais querida, eu adorei, que a Jessie, que é uma das sócias da Só Snacks, que respondeu o direct pra mim. Achei muito atencioso e muito próximo do consumidor, né? Esse contato delas diretamente pelo direct. E o que ela me explicou? Que a Só Snacks, que elas, as sócias, mandaram os produtos para avaliação do prazo de validade no Senai. E que o Senai disse o seguinte, no laudo de avaliação, que esse produto aqui com o visor, ele daria um prazo de validade de 1 ano. Ou seja, a validade de 1 ano por ser um produto desidratado, mesmo com o visor, ou seja, com um produto em contato com a luz. No caso da barrinha, que não tem o contato com a luz, a validade é maior, mas elas optaram por dar a mesma validade da barrinha, a mesma validade do saquinho, ou seja, os dois têm validade de 1 ano. E aí, já agora engrenando com o material de embalagem, aqui é a embalagem Craft, mas olha que interessante, toda a embalagem ela é protegida por esse saco plástico, ou seja, o Craft não entra em contato com o produto, tem uma proteção, ele é só um revestimento. Então, mesmo que tenha alguma, problema de manuseio, que ocorra algum rasgo da embalagem, o produto não fica suscetível, a embalagem não é totalmente rompida. Então, eu gostei muito disso. Traz esse artesanal, traz o craft, reforçando o conceito do adulto, sem prejudicar a qualidade da embalagem, a integridade da embalagem e, por consequência disso, a integridade do produto. Então agora, bora lá, vamos abrir os produtos para avaliar. Então agora é o momento mais esperado do vídeo, vamos abrir os produtos da Só Snacks. Eu tô assim, pilhada aqui, eu tô muito curiosa, eu não abri antes de fazer esse vídeo, vamos abrir juntos. Mas antes de abrir, preciso alinhar algumas coisas aqui contigo, vamos fazer uma combinação. A gente ainda tá ali no item técnico da nossa avaliação, avaliamos as informações técnicas da embalagem, tanto as informações obrigatórias ali na legislação de rotulagem e também o material de embalagem sobre o ponto de vista técnico. E agora, para fazer uma avaliação de produtos, eu quero deixar uma coisinha bem clara, vamos fazer a nossa combinação. Aqui eu não vou fazer uma análise sensorial técnica, porque não é o objetivo aqui. Uma análise sensorial técnica precisaria ter um painel sensorial, ou seja, um grupo de pessoas treinadas para fazer essa avaliação, precisaria ter um formulário específico, precisa ter uma definição que tipo de teste vai ser aplicado, qual é a análise estatística que a gente vai fazer a partir desse teste. Então é algo que assim, não é caseiro, não é simples. Então por isso que eu não vou fazer isso aqui hoje. Tenho conhecimento para isso, mas não é esse o objetivo aqui nesse vídeo, certo? A avaliação sensorial que eu vou fazer aqui é baseada nas minhas experiências gastronômicas, no meu perfil de consumo e também no meu conhecimento técnico. Então, vamos abrir os produtos. Primeiro, começando pela barrinha. Então, vou abrir aqui. Fácil de abrir e olha só que interessante, tem uma bandejinha, eles são colocados como se fosse uma bandeja. Eu adorei isso. Muito legal, parabéns, Só Snacks.
E agora vamos para outra embalagem, um pouco mais difícil de abrir, muito em função do papel craft. E por essa embalagem ter as duas camadas, né? A camada plástica e ter a camada do papel craft, mas tranquilo, fácil de abrir. E olha só como é o formato dos produtos. Pode ver, na avaliação que eu fiz aqui antes, a percepção que eu tive é que essa embalagem do saquinho ela é mais jovem adulto. E pode ver que o corte, ó, a espessura desse produto, ela é maior do que a da barrinha, ó. Ele é mais estreito. Possivelmente isso está relacionado também ao público-alvo, aos públicos que são diferentes, talvez diferentes idades e tal. Muito interessante. E vamos provar, vamos lá. Então, primeiro eu vou provar o goiabada com chia. Vamos lá, vamos provar juntos. Rolinho, é só desenrolar, olha que legal, ó. Muito legal. Adorei essa questão assim de manuseio, a brincadeira é fácil, né? Traz também essa facilidade para criança e para os pais que têm dificuldade ali das crianças comerem frutas, né? É um produto desidratado. Então tem uma textura mais firme, sabor de goiaba, tá entregando, né? Tem esse tipo a textura ela é mais firme, mas ela não é dura. Leva uma lembrança de gelatina, só que não. Vejo que a banana, que é um dos ingredientes aqui, dos dois produtos, ela traz essa consistência, essa firmeza também, essa estrutura. Tem um pouquinho de mascar também, né? Acho que tá relacionado também a essa textura para crianças. O sabor é suave, eu gostei. Não é um produto bem brasileiro, é um conceito um pouco diferente do perfil de consumo dos brasileiros. Mas aqui também tá essa ideia de trazer algo inovador, de trazer uma diferenciação, de apresentar para o consumidor brasileiro um outro tipo de produto que ele não está acostumado. E por que não? Afinal de contas, tem muitos brasileiros que viajam, experimentam produtos no exterior, eu sou uma delas, por exemplo, conheço produtos no exterior e depois quando eu volto eu fico pensando, por que aquele produto não tem aqui? Às vezes é um produto que não fazia parte do meu perfil de consumo, mas eu adquiro isso, coloco isso na minha dieta, coloco isso na minha cesta de compras e passo a comprar. Então, os produtos com diferenciação e inovação, eles também têm esse papel de trazer algo novo para o consumidor, algo que o consumidor não tinha experimentado antes. Isso faz parte, né, de educar e de apresentar coisas novas. Então, gostei sim. Vou provar agora o açaí com morango. Esse aqui que é o da embalagem maior. Do rolinho, eu adorei essa ideia, gostei muito mesmo, já falei várias vezes, né? De desenrolar. É só desenrolar. Além aqui do tamanho ser menor, aqui é menor, ó. Presença do açaí maior, o morango eu senti lá no fundinho, mais o açaí e mais a banana verde, eu sinto mais a banana verde aqui em termos de sabor. Texturas são similares, essa textura um pouco de mascar, é seco, mas não é duro, é desidratado, né? Desidratado que tem uma certa maciez. Isso eu gostei muito, porque normalmente dentro dos processos de desidratação no Brasil, vem muito essa sensação de dureza e esse não, traz uma maciez. É possível essa textura porque nesse produto da Só Snacks não é um processo de desidratação rápido. É um processo de desidratação lento, a baixas temperaturas. Então, a água vai vaporizando de forma lenta e constante. Então, imagino que seja por isso que não tem também aquela dureza. Ele vai nessa maciez, essa textura, navegando nessa maciez. Tem vários tipos de processo de desidratação. A gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Mas eu gostei muito da textura e da maciez dos dois produtos. O sabor é bem característico. Tá entregando o que tá prometendo. Eu senti sim sabor de goiaba e eu senti sim o açaí, mais o açaí que o morango. O morango eu senti bem lá no fundo, certo? Então agora é a hora de dar a nota
pro ponto técnico dos produtos da Só Snacks, entendendo que tem dentro do ponto técnico as informações técnicas da embalagem obrigatórias, o material de embalagem e também a minha avaliação aqui, a minha percepção sensorial. E de 0 a 5 a nota para mim é 4. Parabéns, Só Snacks! Então, nesse vídeo, tu aprendeu a importância de resolver um problema que o teu cliente, que o teu consumidor está vivendo agora, um desejo que ele tem agora, alinhado com os valores do teu negócio, o propósito do teu negócio, quais são os objetivos que o teu negócio tem para apresentar no mercado. Quando tu alinha esses dois pontos, há uma chance muito maior de tu desenvolver produtos inovadores, de tu desenvolver produtos com diferenciação, que foi o que a Só Snacks fez. Nesse vídeo tu também aprendeu sobre conceito de produto, características da embalagem e características técnicas importantíssimas no desenvolvimento de produtos. Então pega todo esse conhecimento que tu tem, pega todas as anotações que tu fez aí e olha para o teu produto, olha para tua linha de produtos, analisa, valida e aplica esses conhecimentos nos teus produtos e no teu negócio. Tu viu ao longo desse vídeo que aqui o conteúdo é mão na massa, é um conteúdo para fazer diferença no teu negócio. Então, curte esse vídeo, não sai daqui sem curtir esse vídeo, sem se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com outros empreendedores em alimentos, com outros profissionais da área de alimentos, com outros empresários da área de alimentos que precisariam ouvir o que eu falei nesse vídeo, ouvir sobre esses ensinamentos para aplicar aí no seu produto e no seu negócio. E não esquece, me segue em todas as minhas redes sociais.